Queria falar um pouco nessa madrugada sobre uma vitória na história de Israel, a vitória do rei Josafá. Dentro deste contexto de guerra que o mundo tem vivido, nós temos procurado trazer lições para as nossas vidas. Vocês têm acompanhado, né, acredito que sim, as notícias sobre a guerra lá em Israel. E algo que tem acontecido nesses últimos dias é que Israel tem sido atacado por todos os lados. Não o tempo todo, né, não é? Mas já vieram ataques ali do leste, do oeste, do norte, do sul. E vários inimigos estão aproveitando a oportunidade da guerra de Israel com o Hamas para atacarem também. Porque nós sabemos que ali entre os inimigos de Israel não existe um que sozinho consiga vencer Israel na guerra. Israel é a maior potência militar do Oriente Médio. Então, nenhum país ali conseguiria vencê-lo entre os seus vizinhos. Mas o que acontece? Quando um deles, ou um grupo como o Hamas, ataca Israel, os outros aproveitam a oportunidade para se manifestarem e atacarem também. Porque eles imaginam que juntos possam vencer. Mas o que nós temos visto ali é a exata continuação da história bíblica. Olha, quem não conhece a Bíblia tem dificuldade para entender o que está acontecendo ali no Oriente Médio. Mas se você conhece, você já tem uma grande facilidade, amém? Porque o que nós temos assistido ali é continuação da história bíblica. E nós vamos ver um pedacinho dessa história hoje. Porque em todos os tempos, Israel sempre foi atacado. Sempre. Então, assim como aconteceu nos tempos bíblicos, acontece hoje. Ali, naquele mesmo lugar, pelos vizinhos e pelo mesmo motivo, que é o motivo territorial. Todos querem aquela terra ali chamada Terra Santa. Os árabes querem dominar aquele lugar. E se você considerar o território ali do Oriente Médio e do norte da África, considerando ali os países muçulmanos em volta de Israel, e juntando com o território de Israel, os árabes, eles dominam 95% do território, mas eles querem também aqueles 5% onde está Israel. Então nós vamos ver aí no segundo livro de Crônicas, no capítulo 20, uma época em que o povo de Deus foi atacado ali naquele mesmo lugar e pelo mesmo motivo. Então abre a sua Bíblia, creio que você já abriu, 2 Crônicas capítulo 20, nós vamos ler os versículos 1 a 3. E diz assim: E sucedeu que, depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram a peleja contra Jeosafá. Então vieram alguns que avisaram a Jeosafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Até aí por enquanto. Olha só, havia ali uma grande ameaça contra o reino de Judá. E
falamos sobre Israel e agora aparece aí Judá. Que Judá é esse, né? Só para alguns que não têm tanto conhecimento bíblico, vou explicar rapidamente. A nação de Israel era formada por 12 tribos, que tem a sua origem nos 12 filhos de Jacó. Mas, depois da morte de Salomão, esse reino de 12 tribos foi dividido em Reino do Norte, com 10 tribos, que continuou com o nome de Israel, e o Reino do Sul, com 2 tribos, Judá e Benjamim, que usavam o nome de Judá. Então, por isso que nós vemos em algumas partes da Bíblia falando sobre Judá. O reino de Judá era o reino do sul, com 2 tribos. E era, portanto, povo de Israel. E nesse episódio aí que nós lemos, esse reino do sul, um reino muito pequeno, estava sendo ameaçado por 3 inimigos, que eram os moabitas, os amonitas e os edomitas. E nós vemos lá no versículo 10, que nós temos mais alguns detalhes sobre esses inimigos. Veja aí o versículo 10, que fala assim: Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste passar a Israel quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança que nos fizeste herdar. Então, quem são esses inimigos? Amonitas, filhos de Amon, Moabitas, filhos de Moabe, e Edomitas. E por que eu digo essa palavra, sendo que ela não está aí no texto, né? Porque os Edomitas é que habitavam as montanhas de Seir. Amon e Moabe eram os nomes dos 2 filhos de Ló, que ele teve com as filhas dele. Enquanto que Edomitas eram descendentes de Esaú. E esses povos eram povos amaldiçoados, e eles eram inimigos de Israel, inimigos de Judá, e naquele momento eles se levantaram, os 3 ao mesmo tempo, contra o povo de Deus. 3 inimigos ao mesmo tempo. Então, ficou assim algo muito difícil, porque se um deles se levantasse contra Judá, Judá os derrotaria no campo de batalha. Mas os 3 ao mesmo tempo, o reino de Judá não tinha condições de enfrentar. E não é assim que muitas vezes nós nos sentimos, porque muitas vezes nós temos que enfrentar vários problemas ao mesmo tempo. Temos que enfrentar vários inimigos ao mesmo tempo. Não é isso? Às vezes você tem bastante disposição para enfrentar um problema na escola, mas pode ser que ao mesmo tempo você tenha um problema no trabalho, você tenha um problema dentro de casa. Então fica mais difícil, não é isso? Às vezes você enfrenta bem um problema financeiro, mas se ao mesmo tempo você tem uma doença e você fica desempregado, então fica muito difícil. Então, nesse episódio que nós lemos aí, eram 3 povos se levantando contra o povo de Judá. E eles não tinham condições de enfrentar esses 3 inimigos ao mesmo tempo. Eles se sentiram impotentes. Eles se sentiram fracos diante daqueles inimigos. E não é assim que muitas vezes nós nos sentimos. Talvez você que está aqui nessa madrugada, talvez você esteja se sentindo assim, diante dos inimigos que você tem à sua frente, diante dos problemas, diante das lutas que você tem que enfrentar. Talvez sejam tantas e sejam tão graves que você se sente incapaz, que você se sente fraco. Então, você está como esse rei Jeosafá
nesse texto que nós lemos. Aqui nós lemos que quando ele ficou sabendo que os inimigos vinham contra ele, esse rei Jeosafá, ele temeu, ele sentiu medo. Ele sentiu medo. Então é muito natural que você sinta medo. O problema é quando a pessoa perde o medo, né? Aí é complicado. Tem gente que que tem tanta coragem que sai fazendo bobagem por aí, né? Porque não tem medo de nada. Mas se você teme, isso pode ser um bom sinal. Então, o que o rei Josafá fez? O que ele poderia fazer? Olha, vem aí, ó rei, 3 inimigos contra você, 3 exércitos vêm contra você. O que Josafá podia fazer? Eu vou enfrentá-los de qualquer maneira. Venha o que vier, seja o que for, eu vou enfrentar de qualquer jeito. Não, Josafá não fez isso. O que ele podia fazer? Simplesmente ficar chorando, reclamando. Deus me abandonou. E agora, o que eu vou fazer? Ou será que ele resolveu pedir ajuda a outros povos? Não, nada disso. A Bíblia nos diz que Josafá foi buscar a face do Senhor. Amém? O rei de Judá, ele resolveu buscar ao Senhor para que o Senhor pudesse ajudá-lo naquela situação. Então nós vamos ler aí como que foi essa busca. Segundo Crônicas 20, nós vamos ler a partir do versículo 3. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançastes fora os moradores desta terra, de diante do teu povo Israel, e não deste para sempre a descendência de Abraão teu amigo? E habitaram nela, e edificaram-te nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste passar a Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste herdar. Senhor, nosso Deus, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Glória a Deus. Olha, diante daquele grande desafio, que era aqueles 3 exércitos vindo contra Judá, Josafá resolveu fazer o quê? Buscar a face do Senhor. Amém? Olha, é verdade que nós precisamos enfrentar o inimigo, mas a questão mais importante da nossa vida não é isso, é como está a nossa relação com Deus. Na vigília passada,
Eu falei aqui sobre a armadura de Deus, sobre armas espirituais, não é isso? Sobre vigilância e tantas coisas da batalha espiritual. Mas, se a sua relação com Deus estiver toda atrapalhada, nada disso vai adiantar. Então, você precisa combater o inimigo? Sim, mas você precisa, antes de tudo, acertar a sua relação com Deus. Então, foi o que Josafá fez. Josafá não tomou aquela iniciativa de, em primeiro lugar, ir encontrar o inimigo. Não, em primeiro lugar, o encontro dele foi com Deus. O encontro dele foi com o Senhor. Então, antes de você enfrentar qualquer problema da sua vida, tenha primeiro um encontro com Deus. Acerte a sua relação com Deus. Antes de querer enfrentar o diabo, expulsar demônio e tal, acerte a sua relação com Deus. Então, Josafá foi buscar a face do Senhor. Lá no livro de Tiago, tem um versículo que diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém? Mas tudo começa com a sua relação com Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Então, talvez você esteja tentando enfrentar o inimigo sem acertar a sua relação com Deus. Isso não vai dar certo. Quem sabe você está tentando enfrentar os vícios, você está querendo sozinho vencer, quem sabe a bebida, o cigarro, as drogas, mas sem acertar a sua relação com Deus. Isso não vai funcionar. Mas se primeiro você se acertar com Deus, então você vai vencer em nome de Jesus. Amém? Então, como é que foi essa busca ao Senhor? Olha só, eles estavam ali diante de uma ameaça, aqueles exércitos já vinham marchando contra o povo de Deus. E o que o rei Josafá fez? Olha, vamos aí preparar as nossas armas, vamos aí ajuntar as espadas e chamem os guerreiros e busquem os escudos e as lanças, os carros, os cavalos, vamos aqui arregimentar o nosso exército. Não, em primeiro lugar, ele empreendeu uma busca ao Senhor. E como foi essa busca ao Senhor? Como? Essa busca ao Senhor, ela é um pedido de socorro. Nós vimos aí no capítulo 20, no versículo 4, que Josafá, ele reuniu ali o povo para pedir socorro ao Senhor. Quem sabe é o que você precisa e é o que você veio fazer aqui nessa madrugada, pedir socorro ao Senhor. É um pedido de ajuda. E essa busca, ela acontece através de quê? Através do jejum, através da oração. Nós vemos isso aí no texto. O rei, ele apregou um jejum, ele convocou um jejum, e nós também precisamos jejuar. Tem pessoas que só jejuam enquanto estão dormindo, não é isso? Agora, se acordar de madrugada, vai assaltar a geladeira. Está vendo a revelação? Olha, mas você precisa jejuar, eu também preciso jejuar, porque o jejum é uma forma de você buscar o Senhor. É uma forma de buscar, é uma forma de você demonstrar que o que é espiritual tem mais valor para você do que o que é físico, o que é natural. Através do jejum, nós colocamos o nosso espírito para dominar a nossa carne. É uma forma de você humilhar a sua carne.
e mostrar quem manda nesse corpo aí, se é o Espírito ou não. Amém? E aí cada um tem os seus limites, não é? Mas só não pode fazer igual o irmão que falou assim: olha, eu acordo de manhã, tomo aquele café bem reforçado e aí eu jejuo até a hora do almoço. Misericórdia, eu pensei, isso aí, essa doutrina não está certa, não. Como que é o jejum, né? Você acorda e você não come nada até um determinado horário que você define. Pode ser de repente até o meio-dia, né? Ou se você tem condições, você pode ir o dia todo. Não é isso? Só não vale você acordar às 10 e jejuar até às 11, né? Aí fica muito fácil. Mas essa busca ao Senhor, ela inclui o jejum, inclui a oração. E nós lemos aí a oração do rei Josafá. E essa oração, ela diz o quê, não é? Ela traz a lembrança que o Senhor libertou Israel do Egito e colocou Israel na terra prometida. E lembra também das vitórias que o Senhor deu a Israel sobre os inimigos no passado. Então, essa oração, ela vai buscar nas experiências do passado a fé para o presente. Então, veja que a oração, ela não é uma coisa assim banal e nem uma coisa de qualquer maneira. Ela tem um foco, ela tem um objetivo. Você, quando orar, é bom que você utilize a palavra. Senhor, conforme a tua palavra diz, a tua palavra diz que o inimigo fugirá de mim se eu me sujeitar ao Senhor. Por isso agora eu proclamo que ele vai bater em retirada em nome de Jesus. Veja a oração de Josafá, uma oração que tem substância, que fala de experiências com Deus. Então, se você tem experiências com Deus, se Deus já te livrou no passado, creia que Ele vai te livrar mais uma vez. Eu, graças a Deus, tenho as minhas experiências com o Senhor. Então, eu sempre me lembro, quando eu estou passando por uma situação difícil, eu me lembro, o Senhor já me livrou um dia, em tal e tal situação, e Ele me livrou, pois Ele vai continuar me livrando. Ele vai continuar me livrando. Então, jejum, oração, e o que aconteceu aí em seguida? Veio a resposta de Deus. Nós vamos ler aí a partir do versículo 14. Olha que maravilha. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse: dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhe ao encontro, porque o Senhor será convosco. Aleluia. Então, teve o quê? Teve oração e agora resposta de Deus. A palavra do Senhor diz que veio o Espírito de Deus no meio da congregação sobre um homem chamado Jaziel. Veio o Espírito do Senhor no meio da congregação.
E é o que nós vivemos aqui tantas vezes, é o que nós temos experimentado aqui tantas vezes, o Espírito do Senhor vindo no meio da congregação. Agora levanta a sua mão e diz: vem Espírito do Senhor, vem sobre mim Espírito Santo, me capacita, me fortalece para a batalha, em nome de Jesus. Então veio o Espírito Santo sobre aquele homem e ele começou a profetizar. Ele começou a profetizar, ele começou a falar: olha, não temam, não tema o inimigo, ó Judá e Jerusalém. E tu, rei Josafá, não tema o inimigo, porque o Senhor é convosco. O Senhor é convosco. Aleluia. O nosso relacionamento com Deus não é feito só de oração. Nós temos oração e temos resposta. Quantas vezes você vem aqui com um questionamento e você aqui recebe a resposta de Deus para a sua vida? Não é à toa que nós temos aqui a ministração da palavra, porque Deus tem várias formas de falar. Ele fala através de profecia, sonho, visão, revelação, e Ele fala também através da palavra pregada. Nós cremos e servimos a um Deus que responde. Quando nós estamos orando, nós não estamos falando com as paredes, nós estamos falando com Deus vivo que ouve as nossas orações. Nós não estamos falando com imagens de escultura. Estamos falando com um Deus vivo que Ele não apenas ouve, como Ele também responde. Deus responde. E o que aconteceu na sequência? Vamos ver aí no versículo 18. Teve jejum, teve oração, teve resposta, teve profecia, mas ainda não acabou. Versículo 18. Então, Josafá se prostrou com o rosto em terra. Olha só, lá no início do capítulo, Josafá estava orando em pé, mas agora ele foi tão envolvido pela glória do Senhor que ele se prostrou diante de Deus. Aleluia! E todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando-o. Olha aí, então teve jejum, teve oração, agora tem adoração. Tudo isso são formas de buscar ao Senhor. Versículo 19. E levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coratitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. Olha só, agora louvor. Então tem jejum, oração, adoração e louvor. E eles começaram a louvar a Deus. Mas veja só que interessante. Eles já tinham encontrado os inimigos, sim ou não? Hein? Não, não tinham. Eles já tinham vencido os inimigos? Não. Eles não tinham encontrado com eles ainda. Eles não tinham alcançado a vitória, por assim dizer, na prática. Mas antes da vitória, eles já estavam louvando e adorando ao Senhor. Olha, isso aqui é estratégia de batalha espiritual. Estratégia. Antes de alcançar qualquer coisa que você busca de Deus, já comece a louvar e adorar, em nome de Jesus. Eles já estavam adorando o Senhor. Olha, o inimigo vem por aí, azar é dele, eu quero é adorar e louvar ao Senhor. E assim eles começaram a fazer. Então vamos ver aí na sequência o que aconteceu.
Então, se você louva e adora antes da vitória, isso demonstra o quê? Fé, simplesmente. Porque louvar e adorar depois é muito fácil. Deus quer que você louve e adore antes. Então vamos lá, versículo 20. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados, e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Eles saíram igual aquele monte de barata, né? Quando você acende a luz, não sei se aconteceu isso com você. Você chega num lugar que está muito, muito sujo e você acende a luz, é barata correndo para todo lado. Assim foi com esses inimigos, eles foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Olha que coisa incrível. O Senhor agiu a favor do seu povo de Judá. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor agiu. O povo de Judá não precisou guerrear. É interessante que a Bíblia nos mostra situações diferentes. Algumas vezes nós temos que guerrear e outras vezes Deus guerreia por nós. Porque naqueles momentos em que nós somos incapazes de enfrentar uma situação, então Deus enfrentará essa situação por nós. Agora, o que estiver ao seu alcance fazer, faça. Veja que eles não precisaram de pegar na espada, porque Deus derrotou esses inimigos. Alguém pode ler isso aí e achar assim: isso aqui está muito estranho. Eram 3 exércitos e aí um começou a destruir o outro. Olha que isso. Amonitas e moabitas começaram a destruir os moradores das montanhas de Seir, e depois amonitas e moabitas começaram a se matar, e o povo de Deus não precisou entrar na confusão. Mas vocês sabiam que isso acontece ainda? Até hoje. Até hoje. Olha, daquelas nações ali em volta de Israel, algumas delas estão totalmente incapacitadas de entrar numa guerra. Sabe por quê? Porque elas já se destruíram internamente. Os grupos ali dentro daquelas nações, eles já se destruíram uns aos outros. Então, por exemplo, Líbano, Iraque e Síria, esses 3 países, eles não representam nenhuma ameaça contra Israel, porque eles já se destruíram internamente. O mesmo que Deus fez aqui, ainda acontece hoje. Grupos ali, eles começam a se matar uns aos outros. O Estado Islâmico, por exemplo, que apareceu ali entre o Iraque e a Síria, o Estado Islâmico, ele começou a dizimar aquele povo ali, ele começou a dizimar os inimigos de Israel, e Israel lá quietinho. Então, essas coisas acontecem ainda hoje, porque assim como Deus lutou pelo seu povo naquele tempo,
Deus ainda luta pelo seu povo hoje. Assim como Deus livrou Israel no passado, Deus ainda livra Israel hoje. E Ele livra também a mim e a você, que somos povo de Deus. Glória a Deus, amém? Glória a Deus. E vamos concluir essa leitura, e eu já estou terminando. Versículo 24. Nisso, chegou o povo de Judá, à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, e nenhum escapou. E vieram Jeosafá e o seu povo para saquear os seus despojos, e acharam entre eles riquezas e cadáveres em abundância, assim como objetos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar. E 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. E ao 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca, pois ali louvaram ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar o Vale de Beraca até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara sobre os seus inimigos. E vieram a Jerusalém com saltérios, com harpas e com trombetas para a casa do Senhor. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá ficou sossegado, e o seu Deus lhe deu repouso ao redor. Amém. Glória a Deus. Então, um texto que começa com ameaça e medo, termina com alegria e paz. Olha que bênção. Que em nome de Jesus, se a sua vida tem sido dominada por ameaça e por medo, que nessa madrugada você receba a alegria e a paz do Senhor na sua vida, em nome de Jesus.